Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física, e aí a gente continua falando do movimento de rotação. Hoje a gente vai fazer uma coisa que é bacaníssimo, que é associar as variáveis angulares com as variáveis lineares, ou seja, é associar as grandezas que a gente estudou até agora com as grandezas que a gente acabou de estudar. E isso é muito bacana, porque vocês vão ver que existe uma ligação direta entre elas. Bom, vamos voltar aqui ao nosso desenho do movimento de rotação. Então, a minha partícula, ela tem um θ inicial aqui e um θ final aqui, né? Vamos até mudar a nossa nomenclatura de θ1 para θ inicial e de θ2 para θ final. Então, eu tenho aqui, né, essa variação angular. Ora, o próprio nome que eu já usei aqui, né, já foi meio que de propósito, tem uma variação angular. Vamos diminuir aqui só para poder caber, e aqui a gente está colocando 1,5, se me falha a memória, isso mesmo, e aí eu tenho esse θ final aqui. Ora, no intervalo que ele teve esse deslocamento desse ângulo inicial para esse ângulo final, ele andou essa quantidade aqui em cima, né? Vamos até aumentar aqui um pouquinho só para ficar claro. Ele andou essa quantidade aqui. Como é que eu faço para saber o quanto ele andou aqui em cima, ó, na borda da minha circunferência? Então eu tenho um deslocamento angular, uma variação de ângulo que está aqui, ó. Vamos até botar um pouco mais grosso para a gente chamar realmente a atenção. E vamos botar de vermelho, não, vermelho não, né? Vermelho já está lá. Vamos botar desse azul aqui. Então, olha só, pessoal, vou até dar um zoom aqui. O deslocamento que me interessa é esse deslocamento amarelo aqui agora, que está associado a uma variação de ângulo, né? Que a gente vai usar aqui um delta θ. Está aqui. Está aqui o delta θ. Ou seja, esse delta θ, eu sei que é o meu θ final menos o θ inicial. Qualquer variação de estado sempre é estado final menos estado inicial. E se você olhar aqui também, se eu quero só esse ângulo aqui, basta eu pegar o ângulo total e retirar essa quantidade aqui. E eu tenho a variação de ângulo que eu preciso. Ora, então pessoal, a gente sabe muito bem lá da geometria que o comprimento de um arco é igual o raio, e a gente está falando aqui que o nosso raio ele é constante. Então aqui, ó, esse raio é o mesmo desse raio, né? O meu raio é constante, é o raio da circunferência, né? O raio aí que promove esse arco de circunferência vezes o ângulo de abertura. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso quadro branco, então eu tenho que aquela quantidade de arco lá que eu vou chamar de S é igual ao raio vezes a variação de θ. Ou seja, é o raio que multiplica θ final menos θ inicial. E aí eu tenho uma relação direta entre o quanto o cara anda linearmente e o quanto o cara se desloca angularmente. Como o raio é sempre constante, se eu derivo essa posição linear que a gente acabou de definir, o que acontece? dt do meu S é igual ao raio que multiplica dt do meu ângulo. Ora, pessoal, olha que legal. Então, daqui eu tiro que a minha velocidade linear, já que essa posição aqui essa posição aqui é uma posição linear, é o raio que multiplica a minha velocidade angular. Olha só que legal. Associei a minha velocidade linear com a minha velocidade angular aí do sistema. E se eu derivo mais uma vez, ou seja, derivando essa velocidade linear com relação ao tempo, isso vai ser o raio vezes a derivada da velocidade angular com relação ao tempo.
E aí, olha o que a gente tem, que a aceleração linear é igual ao raio vezes, isso mesmo, vezes a aceleração angular aí do sistema. Então, pessoal, olha só, a gente associou as três variáveis de movimento linear com os movimentos angulares aí do nosso sistema, né? E isso aí é super bacana. Se você perceber bem, essa aceleração angular aqui, ela não é a mesma aceleração que a gente tem no movimento circular uniforme. Essa aceleração aqui é uma aceleração tangencial. Por que essa aceleração ela é tangencial e ela não é radial? Eu mostro para você. Se eu estou preocupado em saber o quanto o cara se desloca, né, ao longo do arco aqui, né? Então essa aceleração que é derivada dessa velocidade é uma aceleração que está tangencialmente aqui, ó. Essa aceleração ela está apontando, né, no sentido do movimento. Então tem uma aceleração angular, né, que é promovida por uma aceleração tangencial. Essa é a grande novidade do movimento circular. Do movimento de rotação que a gente está estudando. No movimento circular uniforme, essa componente tangencial da aceleração a gente fazia igual a zero e eu só tinha componente radial. Ok, pessoal? Então tá aí a nossa aula de hoje, associando grandezas lineares com grandezas angulares. Até mais!